Com a palavra, neste momento, o professor Etienne Biasotto, reitor eleito pela comunidade acadêmica. Quero agradecer ao vereador Elias Ixi pela proposição dessa importante audiência pública para tratarmos da intervenção da UFGD. Estender esse agradecimento ao presidente dessa casa, vereador Laudir Munareto, e aos demais vereadores, vereador Jânio, vereador Olavo Sul, e a todos vereadores e vereadoras que nos acompanham pelas mídias digitais. Cumprimento também a todos e todas que não puderam comparecer em virtude da pandemia e também nos acompanham pelos canais digitais da Câmara. Sou o professor Etienne Biasotto, graduado em Engenharia Elétrica, mestre e doutor em Sistemas Elétricos de Potência pela USP de São Carlos, especialista em Gestão de Hospitais pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Fui chefe do setor de Logística e Infraestrutura do HU, 2013 a 2015, e de 2015 a 2019 fui diretor da Faculdade de Engenharia da UFGD, faculdade que possui 5 cursos de graduação, 5 engenharias e um programa de pós-graduação. Desde 12 de março de 2019, sou o reitor eleito pela comunidade acadêmica da UFGD. E desde 21 de março de 2019, sou o primeiro colocado da lista tríplice, que, além de mim, é composta pelos professores Jones e pelo professor Antônio Dari. O processo para a escolha de reitor da UFGD teve seu início através de uma consulta prévia à comunidade acadêmica. Após isso, o colégio eleitoral, que é formado por 2 dos conselhos superiores da UFGD, o Conselho Universitário, COUNE, e o Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, CPEC, responsável por realizar a eleição e, consequentemente, a formação da lista tríplice, de acordo com os mais votados, proporcionou a inscrição dos possíveis candidatos. É importante ressaltar que qualquer professor ou professora com o título de doutor ou mestrado, desde que esteja na categoria de professor associado, poderia se candidatar para esse pleito. No processo de inscrição, os candidatos derrotados na consulta prévia não se inscreveram na eleição do colégio eleitoral. Mas como a legislação obriga que a universidade encaminhe uma lista tríplice, além de mim, outros 2 docentes se inscreveram para a lista de reitor da UFGD. Analogamente, aconteceu para o caso da vice-reitoria, que mais 2 pessoas se candidataram para concorrer com a professora Cláudia. Caso não tivessem se candidatado, o colégio eleitoral deveria impor outros 2 nomes nesse processo, porque é obrigatório que seja encaminhada uma lista tríplice. Finalizado o processo, o MEC solicitou alguns esclarecimentos sobre o processo eleitoral e diz que, se estivéssemos descumprindo a legislação, deveríamos refazer o processo. A UFGD consultou o procurador da República, que ofereceu um parecer dizendo que o processo estava respeitando toda a legislação. Ato seguinte, o professor Márcio, reitor em exercício à época, convocou o colégio eleitoral para analisar o parecer e o ofício encaminhado pelo MEC. O colégio eleitoral, por unanimidade, acatou o parecer do procurador e respondeu ao MEC todas as dúvidas apresentadas no ofício. É importante destacar que esse processo foi idêntico ao que ocorreu na UFRJ, sendo que, nesse caso, o processo não foi judicializado. E a reitora eleita, lá na UFRJ, tomou posse no MEC em 2 de julho de 2019. Após o encaminhamento da resposta ao MEC, as forças antidemocráticas de nossa região começaram a se movimentar, através de notícias, de que havia fraude no processo eleitoral da UFGD, mesmo sendo igual ao da UFRJ. E aqui, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública para suspender a lista tríplice que havia sido enviada ao MEC. O juiz de primeira vara federal emitiu uma liminar suspendendo a lista tríplice. Porém, após a audiência de conciliação, onde todos os candidatos da consulta prévia, a reitora pro tempore, professora Mirlene, e o seu vice-reitor, professor Luciano, o MEC e um procurador do MPF, todos concordaram que não havia fraude e que a lista tríplice havia sido construída na forma da lei. A única exceção foi dos integrantes da chapa 2, professor Joelso e professor Nelson, que, representados por advogados particulares,
se manifestaram pela nulidade do processo e realização de novas eleições. O juiz e o procurador do MPF entenderam que não havia razões para isso, e a liminar foi derrubada, validando assim a lista tríplice. Após o retorno das férias do procurador propositor da ação civil pública, desrespeitando que o MPF é uno e indivisível, discordou da decisão do juiz e de seu colega, que havia participado da audiência de conciliação, propondo um agravo de liminar em segunda instância. Ressalta-se que a universidade sempre se manifestou com bastante velocidade, mas o MEC e os advogados particulares da Chapa 2 utilizaram o tempo previsto em lei para se manifestarem, o que representa 30 dias úteis e 15 dias, respectivamente. E essa demora contribuiu significativamente com a vacância no cargo de reitor e a possibilidade de nomear uma reitora pro tempore alinhada com a própria Chapa 2, em 11 de junho de 2019. Em 13 de agosto de 2019, o juiz federal de primeira instância julgou o mérito da ação civil pública improcedente. Em 23 de setembro de 2019, o próprio MEC faz uma apelação em relação à decisão do juiz, pedindo, inclusive, para passar do polo passivo para o polo ativo. Apenas em 8 de janeiro de 2020, o MPF insere no processo a sua apelação. Peço licença para ler um trecho da sentença, quando o juiz analisa a apelação do MEC, da União. Considerando a existência de litisconsórcio unitário entre a União e a UFGD, não deve ser acolhido o reconhecimento jurídico do pedido formulado por aquela, uma vez que prejudica a UFGD. Veja-se que no sistema de integração de terceiros, a atuação do litisconsorte somente é admitida para favorecer, nunca para prejudicar, nos termos do artigo 117 do novo Código do Processo Civil. Em resumo, o juiz de primeira instância disse que não caberia ao MEC, através da União, apelar da decisão. Mesmo assim, a União deu entrada no Tribunal de Segunda Instância com um pedido de tutela recursal, solicitando ao desembargador que anulasse a decisão do juiz de primeira instância e obrigasse a UFGD a realizar novas eleições, que aconteceriam, olhem só, com um cenário de intervenção, que inseriu nos colégios superiores ao menos 9 pessoas ligadas às forças antidemocráticas da UFGD. Esse pedido de tutela recursal foi julgado improcedente em outubro de 2020 e, portanto, a decisão do juiz de primeira instância é válida e não há nada que impeça a nomeação do novo reitor da UFGD. A insegurança jurídica e institucional que vive a nossa universidade hoje impossibilita que possamos desenvolver nossas atividades com a qualidade que vínhamos desenvolvendo. E essa insegurança só será finalizada quando o novo reitor legítimo for nomeado. Quero destacar que o mandato do novo reitor, assim que tomar posse, será de 4 anos. Reitores e reitoras não são demissíveis. Reitores ou reitoras pro tempores são, e são a qualquer momento. Judicialmente, a lista tríplice está válida, portanto, aguardamos a nossa nomeação para retomarmos a democracia e a autonomia da UFGD. Lembrando que Dourados é uma das poucas cidades brasileiras que possui 2 universidades públicas, a UFGD e a UEMS. Isso significa desenvolvimento, significa verbas vultuosas para o ensino, pesquisa, extensão e para a saúde pública. As intervenções, somadas à política governamental, fez com que houvesse uma retração significativa. Para se ter uma ideia, a UFGD, que já chegou a ter mais de 10 mil alunos, conta hoje com pouco mais de 8 mil. Em 2013, a UFGD já ofertava 8.488 vagas. Percebemos uma retração, mas pior do que a retração é a perda que isso implica no desenvolvimento do nosso município e da região do Cone Sul do nosso estado. De acordo com o planejamento da UFGD, em 2020 era para oferecermos 20.437 vagas. E em 2023, um total de 27.956 vagas, distribuídas entre cursos de graduação, mestrados e doutorados. A UFGD, incluindo o HU, impacta diretamente no desenvolvimento não só de Dourados, mas de toda a região do Cone Sul do Mato Grosso do Sul. Um desenvolvimento econômico, social e sustentável. É possível perceber o apequenamento de nossa universidade quando olhamos para o recurso de investimentos, que chegou a ser de aproximadamente 20 milhões em 2014. E em 2021
teve um orçamento pouco superior a 1 milhão. Recursos de investimento para prédios públicos, prédios de sala de aula, prédios administrativos, enfim, compra de equipamentos. Esses números referem-se a investimento, pois o orçamento da UFGD e do HU ultrapassa os 350 milhões de reais. Praticamente 1/3 do orçamento do nosso município, da cidade de Dourados. Sem contar com os projetos e as emendas parlamentares, que muito provavelmente a UFGD voltará a receber quando, enfim, restabelecer a sua democracia, sua autonomia e a sua segurança jurídica e institucional. Como veem, esses esclarecimentos se fazem necessários para sabermos o que representa a UFGD para a nossa região. Obrigado, vereador, e seguimos firmes e fortes na luta pela UFGD, por Dourados e pelo Cone Sul do nosso estado.